Olá, olá! Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal. E como você já viu, hoje nós conversaremos sobre oração. Você deve estar se perguntando como uma pessoa cristã não sabe orar. E eu já quero lhe dizer, há muitas pessoas que não sabem orar. Até mesmo essas que convivem ou até mesmo nasceram num seio religioso, numa instituição religiosa, conviveram sempre em igrejas, independente da categoria, ou católica ou evangélica. Existem muitas pessoas que não sabem orar. E uma das coisas que me motivou a gravar esse vídeo, inclusive, foi uma mensagem que eu recebi numa das minhas redes sociais, ali no Instagram, e aquilo ali cantou muito pro meu coração, e eu pensei, eu preciso falar isso para as pessoas. Existem muitas pessoas que ainda não sabem orar. Então vamos olhar para isso. Antes da gente iniciar o nosso bate-papo, eu quero lhe incentivar nesse momento a já dar like nesse vídeo, que você venha se inscrever nesse canal. Dessa forma, o YouTube ele entende que esse conteúdo é relevante e vai ajudar outras pessoas. Então, meu desejo e o que eu lhe motivo hoje é já dar like nesse vídeo e se inscrever no canal. Esse conteúdo fazendo sentido para você, eu lhe oriento a encaminhar para os seus amigos, encaminha para os seus familiares, esses que nesse momento carecem de conhecimento. E mais uma vez estou aqui para partilhar o pouco que eu sei. Então bora lá, vamos falar sobre oração. E como eu falei, eu recebi uma mensagem que foi muito intensa para mim, né? Ali uma mulher muito querida me mandou uma mensagem falando que eu já estava acompanhando ela, já estava falando com ela alguns dias, e ela falou que havia iniciado a prática da oração após identificar que era possível orar de uma forma fácil e simples. E ela também revelou que ela não fazia oração porque ela não tinha um repertório de palavras bonitas. E muitas pessoas acreditam que orar, falar com Deus, precisa ter um vocabulário muito vasto. E não precisa, você precisa ir com o que você sabe. Você conversa diariamente com inúmeras pessoas, então você já sabe se comunicar. É só ir, avançar, né? Continuar sempre buscando a comunicação. E se você é uma pessoa, Yes, eu sei orar. Eu já sei orar, não vou nem continuar nesse vídeo porque eu já sei. Esse vídeo também é pra você. Quando veio essa ideia, né, de trazer esse assunto aqui, o Senhor trouxe ao meu coração também, pra falar com pessoas que, eu consigo orar, eu sei orar, mas eu não pratico isso com frequência, eu não tenho uma vida de oração, eu quero perseverar. Esse vídeo é pra você também. Então bora lá que eu já quero iniciar o nosso bate-papo. Eu deixei aqui, né, uma das fotos, depois você dá uma olhadinha, que foi essa imagem aqui, né, da nossa conversa em que ela falou que foi motivada. E para algumas pessoas esse comentário, você ora de uma forma fácil, você ora de uma forma simples, acaba soando como uma crítica, e isso soou pro meu coração com um elogio, como algo, você está no caminho. Porque quando o Senhor me ordenou a vir para as redes sociais, Ele me disse que deveria ser simples, que eu deveria falar para as pessoas que acessar Ele, se comunicar com Ele, é simples. Então fez muito sentido e eu quero te falar que há simplicidade em falar com Deus. E quero também te dizer que há alguns tipos de conversa com o Senhor, e eu vou lhe apresentar, inclusive, se você tiver uma Bíblia aí pertinho de você, eu já lhe oriento a abrir em Filipenses 4:6. Uma coisa que eu quero que você, antes da gente começar, você fala assim, eu preciso saber, é isso que eu preciso fixar, que uma oração é uma conversa com Deus. Então, independente das quais você vai praticar aqui, que eu vou te explicar que existe alguns tipos de oração, alguns tipos de conversa com Deus, você vai entender que é uma conversa. Então, você pode conversar com Ele, independente de onde você estiver. Então, vamos lá. Ali em Filipenses 4:6, diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E aqui é uma orientação do apóstolo Paulo, né? Para que nós não venhamos andar ansiosos, não venhamos andar preocupados, mas sim em oração, mas sim dando graça e apresentando nossas súplicas a Deus. E é isso que eu quero falar com vocês.
Aqui, inclusive, já falei alguns tipos, né, da forma que a gente pode conversar com o Senhor. E a primeira que aparece é oração. A oração, ela é uma conversação, então você pode ter em mente que a oração, ela vai acontecer de uma forma leve, vai ter leveza. Então ali você vai estar conversando. Eu confesso que eu falo com Deus sobre tudo e todas as coisas, né? Quando eu apresento ali meus medos, meus anseios, meus desejos, que é isso que a gente também vai falar na próxima, que é a súplica. Já tô dando um spoiler. Mas a conversação com o Senhor é justamente isso, né? A oração é isso, é falar, ó Senhor, estou desanimada por isso, ó Senhor, estou animada, aconteceu isso, foi maravilhoso, aconteceu isso, me frustrei. É uma conversa e Ele está ouvindo todo o tempo. E súplicas, como eu falei, a súplica, ela é uma solicitação, é um pedido, né? Quando a gente suplica algo, ali é um pedido de favor. E aí nós devemos levar nossas súplicas ao Senhor. Né? Muitas vezes as nossas súplicas, ela vem carregada de desespero. Senhor, eu preciso de uma cura. Senhor, eu preciso da libertação. Senhor, eu preciso de um milagre. Aqui entra as súplicas. Então já anota aí, até para você se conhecer, né? Eu apresento mais súplicas, eu apresento mais oração. E a ação de graça, né? Eu costumo dizer que a ação de graça é uma das mais lindas, mas ela é uma das mais desafiadoras também. Por quê? A ação de graça é em tudo dar graça, é agradecer até mesmo quando não se vê, né? É ter fé, praticar a sua fé e agradecer até mesmo nos cenários adversos. E por isso que é uma das mais lindas. E a palavra do Senhor também diz que quando nós somos gratos, a nossa fé aumenta. Então a gente precisa ser grato, a gente precisa praticar a gratidão, agradecendo o Senhor. E não é papo good vibes, eu sou grato, maravilha, não sei o que, gratiluz, não é sobre isso. É sobre ser grato a Deus, independente do contexto. Ser grato à sua vida, ser grato por estar de pé, por estar respirando hoje e por estar vendo esse vídeo. Então, são as ações de graça. E praticar, né? Eu vejo que quando a gente tem um movimento de ação de graça, é praticar a fé sem nada a ver, é praticar ali Hebreus 11:1, que diz justamente isso. A fé, ela é crer naquilo que não se vê. Então, que a gente venha agradecer até mesmo aquilo que a gente ainda não recebeu. Senhor, eu apresentei aqui minhas súplicas, eu desejo isso, eu desejo aquilo. Mas já lhe agradeço pelo que o Senhor fez e o que o Senhor há de fazer. É isso que eu faço. E por isso que eu senti de vir partilhar. E é algo que eu vi, que eu amadureci espiritualmente quando eu passei a fazer este movimento. E que não está aqui nessa palavra, né? Não está aqui nessa passagem que eu li aqui com vocês, mas está ali em Tiago 5,16, que ali diz sobre a intercessão. A intercessão é um tipo de conversar com Deus, é uma forma de conversar com Deus, né? Aqui eu trouxe essas 4, sendo a súplica, sendo a oração, a ação de graça e a intercessão. A intercessão, ela é muito linda. A intercessão é você orar pelo outro. Também tem seu desafio, né? Quem vive uma prática espiritual reconhece que é um desafio orar pelo outro, né? Mas sempre quando eu estou precisando ali, careço de uma oração, eu levanto a mão, tenho minhas intercessoras, ora por mim, apresento as minhas causas, e é muito lindo isso. E ali diz, né? Orem pelos outros. Ali em Tiago 5,16 diz assim: orem pelos outros, para que você seja curado. Então você vai orar ali para o outro que carece de uma cura, carece de uma libertação, não sei o que ele depende naquele momento e que lhe pediu uma oração, mas você intercedendo por ele, você será curado. Então, qual é a cura que hoje você carece? Ore pelo outro, que Deus entregará. Isso é uma promessa dele para o meu e para o seu coração. E eu vejo que na Bíblia, né, a gente vai falar aqui agora um pouco sobre Davi. Davi, ele é um exemplo de homem, inclusive ele foi considerado segundo o coração de Deus, né? E em Salmos, em diversos livros, em diversos livros apresenta as orações de Davi e como que ele reagiu diante das tribulações. Então que a gente, eu não sei como orar. Leia um salmo. Ali são as orações. Os salmistas, eles trazem orações, né? E ali você vai amadurecendo, vai entendendo como você pode orar. É uma sugestão, né? Uma dica aqui
que dá muito certo. O Senhor, ele é fiel à palavra dele. Então, o que está escrito aqui é promessa para sua vida. Então, você pode declarar, né? Declara um salmo, leia, medita. E eu acho muito lindo todo esse acesso que nós temos, né? Nós somos agraciados. Então, a gente tem que dar graça por esse motivo. E uma vez, né? Uma vez eu ouvi em um podcast e a Eichela, né, a pastora e cantora Eichela, falando que Deus, ele nos dá, né, ele nos concede a graça de ter como se fossem superpoderes para avançar em cada etapa. E eu vejo que a oração, ela traz isso. E como eu falei, né, a Bíblia tá cheia de pessoas que oraram, que nos ensinaram como orar, nos ensinaram a suplicar, nos ensinaram a dar graça. E a gente tem como exemplo Ana clamou por um filho. Quando ela se alinhou ao desejo do Senhor, o Senhor o concedeu, o Senhor entregou Samuel. E ela teve outros filhos também. Ana era estéril. E Elias, esse que eu quero até falar sobre a questão do superpoder. Ele tinha um relacionamento com Deus, ele tinha intimidade com o Senhor. E ele declarou que não haveria chuva por um determinado tempo. E não teve, até quando ele ordenasse que houvesse. E eu vejo que quando você tem essa intimidade com Deus, ele não foi lá e perguntou para Deus, Deus, eu posso fazer isso? Porque ele já tinha um relacionamento com Deus. Ele declarou e foi feito, né? A questão de profetizar também, mas eu posso falar sobre isso em outro vídeo, se você tiver interesse. Comenta aqui e fala assim, vamos conversar sobre isso, sim, sobre profetizar, que eu partilho também o que eu já vivi sobre a questão da profecia, mas eu falo sobre a questão da intimidade. Hoje está acessível para que nós possamos ter intimidade, né? E ter esses superpoderes, como a pastora Eichela nos fala, que ela tem essa sensação. E Deus, ele dá mesmo para que você possa passar. E você alimenta esse relacionamento, esse superpoder, orando, apresentando suas súplicas, conversando com ele, dando graça, intercedendo pelos outros. Então, é muito lindo esse acesso que Deus nos concede, né? Mas nós precisamos ir. E então que a gente venha meditar nisso, né? Que a gente venha persistir em oração, para que nós venhamos ter uma vida de oração, uma vida de intimidade, uma vida de superpoderes. E aqui eu não tô falando um papo místico, eu tô falando aqui sobre um fortalecimento espiritual, né? Quando você ora, você se sente fortalecido, mesmo diante das diversidades, mesmo diante das problemáticas. Meu Deus, o cenário tá dando tudo errado, tá tudo indo contra. Mas quando você está ali tendo uma vida de oração, você consegue vencer um dia após o outro, né? Mas são todos os dias que você precisa buscar. Eu posso dizer isso pessoalmente. Muitas pessoas perguntam quais foram as coisas que eu pratiquei para que hoje para estar de pé, né? Passando por um luto, entregando 2 bebês para o Senhor e muitas outras situações que aconteceram adversas na minha vida, mas a busca, né, da intimidade, o falar, o se relacionar com o Senhor. Então a gente precisa fazer isso, porque é possível. E eu quero ler ali com vocês para que a gente venha falar sobre perseverança. Riese, eu sei orar, mas eu quero persistir. Então essa parte é para você. E para quem não sabe, já conseguiu identificar quais são os tipos, né? Não precisa de um repertório muito vasto, é você ir e falar com ele. E eu quero ler junto com vocês ali em Mateus 7,7, né? Para que a gente venha ter perseverança, para que nós possamos praticar, né? Para que a gente venha ter um relacionamento com o Senhor, porque Ele nos permite ter um relacionamento com Ele. Mateus 7,7 diz assim. Inclusive, o título é muito lindo, que o título tá como... O título está assim, A Persistência da Oração. Diz assim, peçam-me e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam a porta e lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Isso é muito lindo, né? Essa revelação aqui que Jesus, ele entrega ali aos seus discípulos. Aqui ele está nos orientando a ir, a buscar, a clamar, a chamar por ele. Porque se nós fizermos isso, nós o encontraremos. Nós teremos as respostas, né? Nós teremos uma direção,
mas a gente precisa ir. Aqui ele está falando: peça e lhe será dado. Busque e você encontrará. Então a gente precisa ir, a gente precisa fazer o nosso movimento. Inclusive praticar Mateus 6:6, em que diz que a gente precisa entrar na nossa porta, entrar no nosso quarto, trancar a porta e ali se ajoelhar, orar. Quer fazer uma oração de pé? Faça, tem aquele momento com o Senhor. Não é sobre o como, é sobre ir, certo? Então que nós venhamos fazer isso, porque ali nós estaremos alimentando o nosso espírito, nós estaremos criando intimidade com o Senhor. E nessa parte eu acho muito interessante, antes da gente falar da perseverança, eu senti da gente falar sobre que existem alguns tipos de pessoas. E eu sinto que existem, que eu conheço, assim, foram essas que eu pensei em trazer aqui, 3 tipos de pessoas. Existem as pedintes de oração. Não sei se você se identifica nessa, mas eu vou falar. É aquela pessoa em que tá sempre pedindo oração. Você nunca vê ela orando por ninguém e por nada, mas ela tá sempre ali apresentando as causas delas. Ora por mim, fulano, ciclano, ora por mim, que vocês orem por mim, mas você não vê esse movimento. O problema não é pedir oração. Como eu falei, eu tenho minhas intercessoras, levanto a mão, preciso de uma oração, ora por mim por conta disso. Quando eu vou fazer algumas coisas, né, esteja orando por mim, vai acontecer isso. Então, o problema não é esse. O problema é que esse tipo de pessoa, né, que são os pedintes de oração, você nunca vê ele finalizando, estou orando por você, ou orei por você, certo? Ele sempre está pedindo. Então, que a gente venha ser intercessores, né? Ore pelos outros. Existem o tipo da pessoa, a intercessora, que sempre está orando por tudo e por todos. É muito lindo. Inclusive, eu vejo que é um dom, né, que essa pessoa tem. Ela tem, é um chamado que ela tem de orar pelo outro. E eu conheço pessoas maravilhosas que têm esse chamado e sempre peço minhas orações, né? Peço, me apresente em suas orações. E é uma graça ter esse tipo de pessoa na sua vida. Se você não tem, e se Deus quer te levantar nesse tempo para ser uma intercessora de alguém, se coloque à disposição, pois você será curado, você terá acesso mais do Senhor. Então, essa sendo essa segunda pessoa. E existem as que desejam orar, mas não sabem, né? Inclusive, pode ser que você seja uma das pessoas que chamou a sua atenção nesse vídeo. Mas eu quero já lhe contar algumas coisas sobre perseverar, né? E se você conhece algum tipo de alguma pessoa que referente à oração, Ries, você apresentou as pedintes de oração, as intercessoras e as que não sabem orar, mas faltou essa daqui. Comenta aqui, porque eu vou adorar saber se você conhece outro tipo de pessoa e vai cantar com certeza pro meu coração. Eu vejo que a troca, ela é muito importante. E eu tô aqui sendo abundante, trazendo conhecimento para vocês. Então, se você conhece outro tipo de pessoa, comenta aqui nesse vídeo, para que eu possa ver também qual é essa outra pessoa de oração. Então, vamos lá. Ali que a gente possa sempre, né, ter pessoas perto da gente para que ore por nós e que nós oramos por ela. Ali em Romanos 8:24, é muito lindo o que o apóstolo Paulo está dizendo aos seus, né? Vamos ler, e inclusive essa parte é algo que eu sempre pratico nas minhas orações. Ries, eu não sei como ter uma vida de oração, eu não sei como começar, então vamos começar pelo começo. E o começo está aqui, né? A gente viu que é importante ir, importante continuar, mas a gente precisa fazer algo que pode ser o que está faltando na sua oração, até mesmo para a sua permanência. Ali em Romanos 8, do 24 ao 26, diz assim: Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos pacientemente. Da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Nós não sabemos como orar. E aí, essa é a grande sacada. Mas o próprio Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso é muito lindo, né? Sempre quando eu vou iniciar uma oração, eu peço que o Senhor traga o teu Espírito Santo, que ele venha interceder por mim, para que eu possa declarar aquilo que é necessário para o mundo aqui natural, né? Para o mundo
o que já foi liberado para mim no mundo espiritual. Então que a gente faça esse movimento, e é lindo, e o Espírito Santo, ele vai estar intercedendo por você. Então que a gente venha meditar sobre isso e praticar, sempre pedindo para que ele venha interceder. Ele já está intercedendo, mas você vai ver uma diferença quando você pedir. Eu percebi isso, né? Antes eu não conseguia ter uma oração longa, né? Minha oração durava 20 segundos e ali tava tudo bem. E aí, quando eu comecei a declarar, Senhor, que o Teu Espírito Santo interceda por mim, que eu venha declarar o que deve ser dito aqui no mundo natural, eu comecei a ter uma prática e até uma oração mais longa. Né? Inclusive, a gente pode falar sobre isso, como que é a minha rotina, né? Onde eu trago aqui para vocês como é essa minha rotina de oração. Mas após declarar esse versículo, eu percebi diferença na minha oração. E então que a gente venha todos os dias, né, praticar. Quero partilhar aqui rapidinho, já estamos finalizando o nosso bate-papo. Ali em Colossenses 4, do 2 ao 3, que diz assim: dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós. Aqui está dizendo, né, sobre a oração, sobre a intercessão, sobre a ação de graça e algo muito importante, sobre estar alerta, sobre estar atento, né? A gente precisa estar vigiando, a gente precisa estar olhando, observando todas as coisas. Isso é uma ordenança. Então, que a gente possa estar sensíveis a isso, né? Para tendo uma vida de oração. Então, a gente precisa orar sem cessar, que é isso que a gente vai falar agora. E é muito lindo, né? É uma prática que você vai adquirindo dia após dia. Antes eu achava, como que é isso de orar sem cessar? Como que uma pessoa vai orar e não vai parar? E aos poucos você vai entendendo, é orando mentalmente, é declarando, é fazendo alguma coisa e se conectando com o Senhor. E é algo majestoso e realmente te fortalece espiritualmente. Então eu quero partilhar com vocês ali também uma palavra, ali em Tessalonicenses, do 5, do 17 ao 18, que diz assim: orem continuamente, deem graça em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Isso é muito lindo, né? Aqui é só confirmando que a gente vem orar sem cessar, que a gente venha continuar praticando, orando um pelos outros, sempre apresentando graça. Então, que a gente venha ter essa sensibilidade. E uma coisa que eu acho muito importante, que é o que fecha aqui, é a cereja do bolo, além do ir, é declarar e pedir, né? Declarar ali em Tiago 1,5, que diz que todos aqueles que carecem por sabedoria, o Senhor entregará deliberadamente àqueles que pedirem. Então, que hoje você possa pedir: Senhor, me capacita com sabedoria, para que eu possa declarar aquilo que o Senhor deseja que eu faça, que eu venha ter uma vida espiritual, que eu venha ter uma vida de oração, que eu possa perseverar em oração, esperando com paciência. Então, declare isso e peça sabedoria para ouvir o que o Senhor está falando. Que Ele vai falar, Ele vai responder. Ele vai responder suas súplicas, Ele vai responder sua ação de graça, Ele vai responder a sua oração, que é aquela conversação. E era isso que eu tinha para partilhar com vocês, foi algo que o Senhor colocou no meu coração. Se hoje você não sabe como orar, já anota o que foi dito aqui, registra, declara as palavras do Senhor, né? O Senhor é fiel à palavra dele, então a gente pode declarar, são promessas, e nós estamos debaixo de uma palavra. Quando você está debaixo de uma palavra, aquilo vai se cumprir. Então que hoje você possa ter uma vida de relacionamento com Deus, de intimidade, crescendo espiritualmente em oração. A oração ela só faz nós avançarmos, né? E reconhecer o que o Senhor quer para nós. Então, se esse vídeo fez sentido, comenta aqui. Ried, era isso que eu estava precisando nesse momento. Eu estava um pouco confusa a respeito da oração. Você me ajudou. Comenta aqui para me saber se fez sentido, né? E que a gente continue indo, continue avançando, reconhecendo que é um dia de cada vez. E entregue as suas súplicas, entregue a sua ação de graça com todo o seu coração, pois o Senhor, Ele sonda os corações. Deus abençoe e vai compartilhando esse vídeo com seus amigos, com todos aqueles que carecem de ter uma vida de oração,
eu vejo que a oração ela nunca é demais. Todos nós precisamos, todos nós sentimos uma graça, né? Eu posso dizer pessoalmente que quando eu estava passando ali pela fase mais latente do luto, quando eu recebi uma mensagem, estou orando por vocês, meu Deus, meu coração ficava quentinho, eu sentia o cuidado do Senhor, eu via o amor das pessoas. Então que a gente venha fazer isso, orar um pelos outros, para que nós venhamos ser curados, para que nós venhamos crescer espiritualmente na presença do Senhor. Dá like nesse vídeo, né, para que o YouTube possa entender que você gostou, que isso fez sentido e que você possa compartilhar com os seus. E não deixa de comentar sobre as pessoas que você conhece e eu não citei aqui, que eu vou ficar muito feliz em ver. Deus abençoe e até o próximo vídeo.